que é uma emoção, Pedro? Você falou ali de sentimento, né? Você falou que um pensamento gera um sentimento, mas o que é diferente de sentimento e emoção? Uma emoção é um programa de ação, é como se fosse um software de computador. Imagina que você tem um software, por exemplo, o Zoom. O Zoom é um software, esse aplicativo aqui que a gente está usando. Ele tem uma sequência de comandos a serem cumpridas. Quando eu clico aqui, ele me gera esse resultado. Quando eu clico aqui, ele me gera esse resultado. Está parecendo que é algo parecido com a nossa mente, com o nosso cérebro. A diferença da emoção para um sentimento é que a emoção é automática. Aquele reflexo de quando você está na selva e você vê uma cobra e sai correndo. Pum! Reflexo, emoção automática, visa sempre essa sobrevivência. Quando você, por exemplo, toma algum xingamento, você fica com raiva e vai para cima da pessoa de forma impulsiva, emoção, algo automático, sobrevivência. Quando a gente se parece mais com animais do que com seres humanos. Daí, quando passa um tempo, você xingou o cara de volta, deu aquela briga, aí você racionaliza como você ficou. Aí você começa a perceber, caraca, meu Deus, fiquei muito bravo e tal. Senão, uma parte de fluente, nossa, como eu falei mal aquela hora, fiquei nervoso, nem percebi. Isso se torna um sentimento. Então, a emoção percebida é um sentimento. E é por isso que aqui nesse ciclo, um pensamento gera um sentimento. Porque não é algo externo e disruptivo e súbito. Um sentimento, ele muitas vezes vem de um pensamental criado ou algum evento externo que depois foi racionalizado, virou um sentimento. E o medo, principalmente, é um programa de ação de proteção. Por exemplo, quando seu computador é invadido por um hacker, o que aparece na tela? Um antivírus. Pá, você foi invadido por um hacker. Colocar o seu computador para quarentena. Mesma coisa. O medo é o antivírus, que serve para proteger a gente de alguma ameaça. Pedro, que ameaça é essa? Você criou alguma possibilidade de ameaça. Às vezes, para você ir lá na frente da turma e resolver um exercício no quadro, é uma ameaça. Mas pode ser que para outro não. Então, lembra que tudo vai depender como você reage. Às vezes, a sua ameaça é falar pelo telefone. Puta, meu telefone tocou, o cliente. Caraca. Aí já começa a ficar com medo e ele vai te proteger. Por quê? Porque você está interpretando uma chamada telefônica como uma possibilidade de ameaça. Eu não interpreto mais. E é isso que a gente está querendo mudar aqui. Mudar suas reações aos eventos externos que acontecem relacionados à comunicação. É isso. De forma básica é isso. Mudar a forma como eu reajo quando eu preciso mandar um áudio. Mudar a forma como eu reajo quando eu preciso falar em público. Mudar a forma como eu reajo quando eu preciso abordar alguma mulher numa festa que eu queira conhecer. Legal? E eu pergunto para vocês, quais são os seus medos então? Qual é o monstro imaginário que tem na cabeça de vocês? Sabe, aquele monstro que a gente fica imaginando antes de uma ligação. O que você acha que vai acontecer? Porque é isso, no final das contas, o medo é uma emoção ligada ao futuro. Então, é uma imaginação de um cenário futuro. E geralmente é o pior cenário que a gente imagina. Né? A gente pensa que a ligação telefônica vai ser um fiasco. Às vezes é até tranquila. A gente pensa que chegar naquela mulher vai ser impossível. Às vezes a gente chega e até fica, e até consegue. E a mulher hoje que você está casado, muitas vezes. É aquela mulher que você conseguiu chegar e você achou que não ia conseguir. Então, os meus medos, o que me dava pânico? Descobrirem que eu era gago. Então, meu medo era de descobrir que eu sou gago. Aí esse medo gerava um looping. Porque, número 2, se verem que eu sou gago, não serei selecionado para trabalhar em nenhuma empresa. Pois, número 3, me julgarão como incapaz ou incompetente. Pensava demais isso. É claro que aí começava a misturar com outros medos que vão surgir, de o cara desviar o olhar. Mas o cerne era esse. Não queria que soubessem que eu era gago, porque eu não ia selecionado para trabalhar
portanto, iam me achar incapaz ou incompetente. E aí eu pergunto para vocês, nessa reflexão, existe realmente medo de falar em público? Ou é o medo do julgamento em público? Ou é o medo da reação das pessoas à sua gagueira em público? Talvez não seja o medo de gaguejar em si, é o medo da reação das pessoas à sua gagueira. É o medo de ser ridículo em público? Ou é o medo da sua própria reação? A tua autocrítica é tão grande que você se sabota, você se chicoteia e você não quer se chicotear, porque se você gaguejar, você vai se cobrar, se automutilar mentalmente. Quais são os seus medos? Então, pessoal, faço o convite para vocês de vocês fazerem uma reflexão aqui agora. Se fizer sentido para vocês, até fecha os olhos. Então, assim, respira bem profundamente para você vir para o presente, né, e oxigenar seu cérebro a te ajudar a lembrar desses medos. Você lembrar daquelas situações antigas e passadas em que você se viu falando mal. Qual foi o medo que causou aquilo ali? Qual foi a imaginação? O que você falou para você mesmo? Qual foi a imagem que te gerou essa ameaça? E respira bem profundamente.